Oi pessoas, aqui é a Carol. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Relatos Reais. Nesse quadro eu escolho histórias que meus inscritos me enviaram que eles dizem que são reais, ou que pelo menos uma boa parte é. Ou relatos de sonhos sinistros. Se você gosta de conteúdo de terror e coisas assim, não deixe de se inscrever aqui no canal. Eu vou só contar as histórias e eu vou deixar um texto rolando aqui do lado, então você pode fazer de conta que é só um podcast, ficar só ouvindo e fazer outras coisas. E eu vou deixar nos comentários, no comentário fixado, como que faço pra você enviar a tua história, caso você queira. E é isso, vamos começar então. Hora de dormir. Oi, Carol. Essa história foi baseada em algo que aconteceu comigo, em um sonho. Contudo, o final é real. Mamãe sempre me mandava dormir às 20 horas, em ponto. Eu nunca pude passar desse horário, e nem meu irmão mais novo. É claro que eu sempre me questionei o porquê dessa regra tão estúpida. Não havia motivos para dormir tão cedo. Todas as crianças da minha idade estavam virando noite jogando ou assistindo séries virais. Mamãe sempre me dizia que uma criança de 8 anos não poderia dormir tarde, caso contrário, o bicho-papão iria vir me pegar. Eu não acreditava naquilo, nunca acreditei, mas por algum motivo eu sempre segui suas ordens. Perguntei ao meu irmão se ele não sentia vontade de burlar aquele regulamento sem sentido e ficar até tarde acordado, jogando baralho ou até mesmo contando histórias de terror um pro outro, somente para sentir o gosto das 3 da manhã. Eram tantas histórias dizendo que esse horário era maldito, tantas creepypastas que só apareciam após a meia-noite, tantas possibilidades. Meu irmão apenas dizia que eu era tola em tentar infringir qualquer regra dita por nossa mãe. Ele tinha razão. Meu irmão é tão tolo quanto eu. Bicho-papão, fada do dente, ou até mesmo um velho barbudo que entrava por chaminés não passavam de histórias para enfraquecer a mente das crianças e fazê-las agirem como idiotas. Eu tinha somente 8 anos na época, mas também tive bastante acesso à internet, e os sonhos que toda pessoa tinha quando criança foram cessados com o tempo. Eu estava decidida, iria passar a madrugada acordada. O relógio marcava as 20 horas. Mamãe veio ao quarto e beijou minha testa, arrumou meu cobertor e disse: "Boa noite, pequena. Não esqueça do que eu sempre falo. Fique no quarto. Do contrário, o bicho-papão vai vir te pegar." Ela repete o ato com meu irmão, no outro lado do quarto, onde ficava a segunda cama em que ele dormia. Mamãe sempre deixava uma garrafa d'água no quarto para não precisarmos sair caso sentíssemos sede, e se certificava de que nós tivéssemos usado o banheiro antes de dormir. Com um sorriso gentil no rosto, ela se despede e fecha a porta, mas não tranca. Segundos depois dela sair do quarto, tenho certeza de que já foi dormir. Me levanto da cama e pego meu livro de HQs de super-heróis. Com o auxílio de uma lanterna, eu consigo ler os balões de falas e aproveitar as páginas bem ilustradas. A hora de dormir passa. Nada acontece. Claro que não iria acontecer. Vejo o relógio pendurado na parede rosa do meu quarto. São 3 da manhã. Papai vai trabalhar bem cedo, por isso vem nos dar um beijo antes de sair, pois sabe que nós vamos passar o dia sem vê-lo. Pensei que seria uma boa ideia surpreender ele, então quis dar um beijo em sua bochecha antes mesmo dele entrar em meu quarto. Ouço a porta do quarto dos meus pais se abrir lentamente. O papai odeia fazer barulho pela manhã, pois não quer acordar ninguém. Fiz o mesmo, abri a porta do meu quarto o mais lento possível, fazendo o mínimo de barulho. Coloco meu corpo para fora do quarto nas pontas dos pés, querendo cativar meu pai logo pela manhã. Para o meu próprio desapontamento e início de um inferno, o que eu vi não era meu pai nem minha mãe. Me escondo atrás do sofá assim que vejo longos dedos brancos e enrugados se mostrarem fora do quarto dos meus pais. Aos poucos, uma figura alta, aproximadamente 2 metros de altura, sai do quarto com certa dificuldade. Ele usava uma capa preta com capuz, sujo e fedido, que cobria seu rosto com excelência. Aquela coisa ameaçava se virar em minha direção, então, engatinhando o mais rápido possível até a porta do meu quarto, fecho a porta e me cubro dos pés à cabeça. A porta do meu quarto se abre lentamente. Dedos brancos e enrugados auxiliam o ambiente a ficar propício à sua altura. Prendo minha respiração por impulso. Meus dedos trêmulos agarram-se meu rosto para me forçar a não gritar. Sinto aquilo se aproximar da minha cama, respirando perto do meu rosto. Seu bafo quente era podre, carregava cheiro de morte consigo. Finge uma tosse. Talvez eu queira que a criatura saiba que eu esteja dormindo. Temo o que aconteceria se ela descobrisse que estou acordada. A respiração pesada se afasta de mim e caminha até o outro lado do quarto. Mas antes disso, os dedos gelados afastam o cobertor do meu rosto e acariciam minhas bochechas. Eu queria chorar, queria gritar, mas era como se houvesse uma entidade me silenciando. A coisa se aproxima da cama do meu irmão, que está dormindo tranquilamente, faz o mesmo com ele. Todos os seres malignos conspiram contra quem passa por um momento como esse. Sussurram em seu ouvido e dizem para que você olhe e descubra o que é aquele ser. Maldita curiosidade. O cobertor estava afastado do meu rosto. A coisa afastou. Abro lentamente meus olhos para saber o rosto daquilo e congelo imediatamente.
Com o corpo alto, capuz e pele enrugada quase morta, ele parecia o próprio medo que tinha se materializado em uma criatura. A cabeça era de um bode morto, completamente machucado e vazando uma espécie de lodo preto. Os olhos vazios e medonhos traziam uma sensação de desespero, e aquele desespero encarava o fundo da minha alma. Aquilo sabia que eu estava acordada, e só esperava o momento certo para me pegar no flagra. Ele estava me olhando, seus olhos fixavam-se nos meus mais profundos pensamentos. Ele se afastou do meu irmão e caminhou lentamente até mim novamente. Não me lembro o que aconteceu em seguida. Abri os olhos na manhã seguinte graças à minha mãe. Ela cutucava minhas bochechas com graciosidade. Bom dia, princesa. Passou bem a noite? Tá, eu espero que a parte que seja real seja só a tua mãe passando a mão no teu rosto. Porque senão, depois de ver esse coiso, eu nunca mais dormiria. Adorei o jeito que você escreveu esses sonhos. Se quiser me mandar mais sonhos, pode mandar. Vamos para a próxima. Reencontro de pais e filha. Esse acontecimento foi com minha mãe, mas que de certa forma eu estava dentro dela. Muitas vezes minha mãe se sentia muito cansada durante a tarde e decidia dormir um pouco aos finais de semana, já que meu ex-padrasto trabalhava todos os dias da semana, sem muito descanso. Então éramos nós 4, minha mãe, eu e minhas 2 irmãs mais velhas a maior parte do tempo. Em uma tarde em que a casa estava no mais absoluto silêncio pelo fato de minha mãe estar dormindo, eu e minhas irmãs estávamos fazendo a nossa pequena vida, procurando passar o tempo como podíamos. Foi quando ouvimos um grito vindo do quarto dos meus pais, onde minha mãe estava dormindo. As minhas irmãs foram correndo diretamente para o quarto para ver o que estava acontecendo. Eu sempre fui o tipo de criança meio lerda e que não queria muito saber das coisas. E como já estava acostumada com os surtos da minha mãe, achava que ela havia gritado por termos feito algum tipo de barulho que poderia ter assustado ou acordado ela, e que isso poderia ter a irritado. Eu morria de medo de irritar minha mãe, porque ela sempre foi muito estressada, por ter que trabalhar muito para sempre dar o melhor para mim e para minhas irmãs, o que muitas vezes acabávamos tendo que pegar sobre nós os motivos reais de seus estresses cotidianos. Vi que minhas irmãs já tinham ido socorrer minha mãe, então dei meia volta e voltei para a cozinha, mas da cozinha consegui ouvir minha mãe chorando, apavorada por alguma coisa, e foi esse momento que percebi que o motivo de seu grito não tinha sido eu ou as minhas irmãs. Fui até a porta de seu quarto, onde esbarrei com a minha irmã do meio, que me disse: "A mãe veio de novo." E depois foi fazer o que estava fazendo. Quando entrei no quarto, a atmosfera estava meio tensa. Havia apenas minha mãe na cama e a minha irmã mais velha na ponta da cama de pé, mas para mim havia algo a mais. Me sentei na cama ao lado de minha mãe e perguntei o que havia acontecido. Foi quando ela começou a me contar o que havia visto. Lembrando que eu sou filha mais nova e que eu era apenas um bebê, que não tinha nem meus 10 anos ainda. E tem coisas que você não precisa contar para os seus filhos, mas minha mãe nunca escondeu essas coisas de nós. Minha mãe sempre via seu pai, que havia falecido por um tiro, mesmo antes de eu nascer, eu acho. Eu nunca conheci ele. E naquele dia, como outros dias, meu avô veio visitar minha mãe em seu quarto. Minha mãe se lembrava de ter se levantado da cama e aberto seu guarda-roupa, mas quando abriu, várias letras aleatórias e números que sobrevoavam dentro do guarda-roupa, do nada, começaram a cair sobre minha mãe, o que a fez cair no chão, sufocando com essas milhares de letras e números sobre ela, que fazia uma pressão muito grande em seu peito que impedia de respirar. Depois disso, ela deve ter desmaiado ou algo do tipo, onde ela acordou no susto já em sua cama, abrindo seus olhos sem fazer algum movimento e sentiu a cama afundando bem ao seu lado. Mas como ela estava de costas para a beirada da cama, ela não viu o que era. Foi quando ela começou a sentir um forte perfume, que era idêntico ao perfume de seu pai, meu avô. Ela decidiu então simplesmente fechar forte seus olhos e tentar dormir de novo, mas sentiu a cama desafundar e voltar ao normal, e o cheiro de perfume a impedia de dormir. Foi quando ela decidiu se virar e ver se havia algo na beirada da cama, mas quando ela se virou, não havia mais nada. Então ela simplesmente ficou petrificada, olhando para a beirada da cama. Quando depois de alguns segundos, ela viu novamente a cama afundar, como se havia alguém se sentando ao seu lado, e o cheiro passou a ficar cada vez mais sufocante. A cama se afundava muito, como se alguém de um peso muito elevado estivesse se acomodando ao seu lado. Não sei ao certo o motivo que a levou a gritar, mas só sei que a cama só voltou ao normal com a presença das minhas irmãs entrando no quarto e acendendo a luz. Sei que algo a mais deve ter acontecido, porque minha mãe estava gelada e com muito medo, bem perturbada com o que havia acontecido, mas ela preferiu não nos contar. Dei um copo de água para minha mãe e fiquei com ela, até que ela se acalmasse. Sinto que os pais da minha mãe a perseguem por onde quer que ela vá. Isso aconteceu quando morávamos ainda no Brasil, mas mesmo assim, na França, após a morte da minha avó, minha mãe estava prestes a começar a almoçar, quando ela sentou na mesa com o telefone nas mãos, vendo alguns vídeos na sua timeline.
Seu prato estava meio afastado e, do nada, ele começou a se arrastar sozinho e parando apenas quando estava bem em frente à minha mãe. Na hora, ela conta que sentiu uma paz interior muito forte, que a fez sorrir, pois ela cria que era sua mãe a falando para comer, cuidando dela. Acho que meus avós estão sempre por perto, principalmente de minha mãe, pois cada vez que minha mãe bebe, muitas vezes ela perde a consciência e começa a encarar algum lugar implorando por sua mãe. Uma vez, ela disse que minha avó estava sentada bem ao seu lado com um grande sorriso em seu rosto. Não sinto mais medo, pois se eles realmente estiverem junto a nós, nunca nos fizeram mal, pelo menos não a mim. Talvez entre essas coisas que eu sinto me observar poderiam ser meus avós. Oi, aqui é a Pony, a mesma que viu a morte acariciando os cabelos da minha irmã e que ficou de graça puxando meu pé. Não tenho certeza se eu li essa história. Não lembro mais. Esse foi um dos acontecimentos bizarros da minha família. Ainda tenho muita coisa pra te contar. Estar contando essas coisas pra alguém que eu sei que não irá me julgar nem me achar estranha. Está sendo uma grande terapia pra minha cabecinha sofrida. Novamente, não sei se irei aparecer em algum vídeo, mas se eu tiver essa oportunidade, muito obrigada. Beijinhos, Pony. Olha, sinceramente eu achei bem interessante a tua mãe falar com vocês sobre essas coisas, mesmo desde pequena, sabe? Porque ela fala com naturalidade, apesar de se assustar às vezes. Se é algo recorrente e que não é nada de ruim, talvez seja melhor mesmo só tratar como uma coisa que é estranho, mas ok. Pra que todo mundo não fique perturbado e com medo o tempo todo. Se quiser contar mais coisas estranhas da tua família, já sabe como fazer. Vamos pra próxima. Uma história verídica. Ano passado, eu tive uma fase bem ruim de depressão. Comecei a tomar alguns remédios para ver se aquilo me aliviava. Fiz algumas coisas para aliviar a minha dor que acho melhor não comentar por motivos de já deve imaginar. Com isso, minha mãe veio falar comigo sobre eu estar desanimada e tudo mais. E ela perguntou se eu queria ajuda de um psicólogo ou psiquiatra. E foi aí que entrei para psicóloga e comecei o tratamento. Durou de junho até agosto. Eu continuava muito mal. Era bom conversar com alguém, mas aquilo que eu sentia não passava. Uma angústia, uma ansiedade. Meu amigo começou a me dar remédios porque disse que aquilo ajudava ele a se acalmar. Foi aí que eu fui para um psiquiatra. Até então, era só a crise de ansiedade e a depressão. Ele me receitou antidepressivos para me ajudar. Eu tomei até o final do ano. No meio disso, eu comecei a ouvir e ver algumas coisas. Até então, tudo bem. Uma noite eu fui me deitar. Nunca consegui dormir no escuro por completo. Sempre deixei a TV ligada, mas minha TV não estava funcionando. Aí eu decidi ligar uma daquelas lâmpadas com formas, que tem letras e tudo mais. A minha era de unicórnio. Nessa noite, eu vi um homem. Parecia aquele homem torto, que era bem alto. Não conseguia ver muito bem o rosto dele. Eu só lembro disso. Ele ficava na porta do meu quarto me olhando dormir. Depois começou a aparecer uma mulher que parecia estar em um vestido de noiva. Ela chegava bem perto de mim, me dava arrepios. Comecei a ouvir risadas, choros e gritos de crianças. Haviam 2 crianças. Eram gêmeos, queriam brincar. Isso me deixou com medo. Eu falei para os meus médicos e para minha psicóloga, e minha psicóloga perguntou até os mínimos detalhes para tentar me ajudar. Meu psiquiatra parecia não se importar e nem ligar para o que eu falava. Eu fazia coisas comigo mesma para esquecer tudo o que estava acontecendo. Eles estavam em todo lugar, começavam a aparecer não só de noite, mas de dia, em todos os lugares que eu estava. Até que um dia apareceu uma criança no meu quarto, querendo deitar comigo. Ela dizia que tinha sido abandonada por seus pais. Ela disse que não me faria mal se eu a deixasse dormir comigo. Ela falava comigo, eu ouvia. Eu fiquei quieta sem responder. E apareceram um por um todas as coisas que eu via. O homem torto, a mulher com vestido de noiva, os gêmeos, e tudo começou a escurecer. Eu fui para debaixo das cobertas, esperei passar e me encolhi e acabei dormindo. Quando eu acordei, não tinha mais nada ali. Eu não tive pesadelos, nada, eu estava bem. Eu esperei por alguns dias para ver se iria voltar e nada. Então eu falei pro meu psiquiatra e ele disse que aquilo era coisa da minha cabeça e nunca existiu. Mas como, se eu ouvia a criança falar? Eu espero que sejam só paralisias do sono. Cara, que bizarro. Essa história foi enviada em junho de 2020. Se você tá por aqui ainda, atualiza a gente se tá tudo ok, se você tá bem. Espero que mais nada assim tenha acontecido. Vamos pra próxima. O último pesadelo. Eu estava numa casa cujas paredes eram escuras e pareciam ser de madeira meio envelhecida. A casa era estreita, então acredito que tinha mais de um andar e em cada andar tinha em torno de uns 2 cômodos cada. Aparentemente era a véspera de Ano Novo. Nessa casa estavam as minhas 2 irmãs, meu noivo, meus sogros, minha prima e um amigo da família. Mas eu estava triste pelo meu pai não estar conosco. Não sei por que dele não estar lá, mas eu fiquei cabisbaixa por ele não ter ido. Lembro que na televisão passava uma reportagem de uma mulher que havia sido assassinada. Vi rapidamente a imagem dela na TV.
E era uma mulher branca, beirando aos seus 40 anos, mais ou menos, com cabelo liso e ruivo, com a cor meio água de salsicha. Não fazíamos a menor ideia de quem era aquela mulher, mas a notícia havia nos chocado. Após ver essa notícia, lembro que nesse sonho eu havia ido me deitar na cama do quarto sozinha, enquanto todos estavam na sala. Nesse quarto, não sei por qual motivo, tinha uma câmera de segurança no canto superior da parede. Eis que chega a cena do sonho que mais me choca. Eu estava me assistindo dormindo. Como eu poderia estar me assistindo pela câmera naquele momento se eu estava deitada na cama? Vi que eu, naquele quarto, estava tendo um pesadelo. Como a câmera tinha um som, eu escutei minha voz gemendo, como se quisesse falar alguma coisa. Algo mais ou menos como os espíritos fazem em filmes de terror. Meus braços começaram a se contorcer como se eu estivesse tendo uma convulsão. Após um tempo me observando naquela agonia, percebi uma mulher ruiva com o cabelo meio cor água de salsicha entrando no quarto andando bem devagarinho. Levantou a cabeça, olhou para a câmera e sorriu diabolicamente. Um sorriso assustador e ficou encarando a câmera, pendendo o corpo para frente e para trás. Era a mulher que havia falecido, que estava no quarto me olhando enquanto eu dormia. Nisso, eu gritei no sonho e acordei gritando na vida real. Minha irmã, que dormia comigo no quarto, disse que antes de eu gritar, eu estava gemendo como quem queria dizer algo, e eu contorci meus braços como quem estava tendo uma convulsão. Olá, Carol, como vai? Amo seus vídeos e não perco nenhum sempre que recebo as notificações que o YouTube me manda quando ele está de bom humor. Tenho forte ansiedade e infelizmente costumo acordar de madrugada gritando com pesadelos que tenho, e sempre acabo acordando toda a casa com os gritos. Porém, nunca lembro dos sonhos, mas esse eu me lembro mais do que eu queria. Tive ele anteontem e como não sai da minha cabeça, resolvi vir contar pra você. Espero que goste, um beijo. Eu perdi tudo no cabelo com cor de água de salsicha. Meu Deus. Que negócio bizarro. Eu já tive isso de, ver eu mesma dormindo no sonho que eu sabia que era sonho. É confuso, né? Mas sim. Enfim. Só que a parte de se repetir o que você estava sonhando acontecer na vida real é assustador, bizarro. Tudo que eu sei é que se você que tá assistindo não for inscrito no canal, a mulher com cabelo cor de água de salsicha vai puxar teu pé de noite. Vamos para mais uma. Premonição. Oi, Carol, tudo bem com você? Acompanho seu canal há um tempinho e tô amando muito, então decidi contar o que aconteceu comigo. Essa história é verídica. Era 4 de dezembro de 2022. Eu e minha família fomos convidados para o casamento de minha prima. Meu pai e minha mãe ficaram bem animados, pois seriam padrinhos de seu casamento. Então assim começou a correria. Compra vestido de cá, marca salão de lá e assim foi. 2 dias depois que fomos convidados para o casamento, meu tio, pai da noiva, ligou para minha mãe falando que acharam um sapo enrolado em uma sacola com a boca costurada. Parte da minha família é bem religiosa, então oraram muito para que aquilo não fosse alguma coisa ruim. Meu tio não abriu a boca do sapo para ver o que tinha lá dentro, só jogou fora pois já estava morto. Então na próxima semana já era o casamento. A semana do casamento chegou e seria 16 de dezembro. Como era dia 15, eu estava me apressando. Eu salvei fotos de make, penteados, etc. No outro dia, às 2 da tarde, comecei a fazer o cabelo e a make, só terminei às 6. O casamento era às 7, então me apressei. Chegando no casamento, foi tudo muito lindo, e a festa era lindíssima. Aliás, eu não esperava menos de uma festa de quase 10 mil. Enfim, foi tudo perfeito, afinal, mas... Alguns dias depois, na véspera do Natal, os meus tios e até minha prima e seu marido, os quais haviam se casado há uma semana atrás, vieram na minha casa passar o Natal. Como era dia 24, todo mundo bebeu bastante. Já sabe como é pobre, né? Muita música, bebidas, festas, comidas. Pelo menos esse é o nosso Natal todo ano. Bom, uma amiga da minha mãe foi visitar a gente. Tava minhas primas, eu, minha mãe, minha prima que havia se casado e seu marido. Todo mundo conversando normal, até do nada uma borboleta começar a rodear o marido de minha prima. Eu fiquei assustada, pois quando uma borboleta te rodeia por muito tempo, significa que sua morte está chegando, ou alguém de sua família irá falecer. Como eu não contei nada pra ninguém, pois ninguém iria acreditar, então eu ignorei. Mais tarde fui assistir um filme de terror com uma prima, que era aquele filme Smile, e assim foi minha noite. No outro dia, 25, Natal, minha mãe e minhas tias fizeram um almoço enorme e muito bom, o tradicional de sempre. Quando eram mais ou menos 5 da tarde, todos foram embora. Minha noite foi tranquila até, mas no outro dia... Eram umas 4 da tarde, até que meu tio ligou desesperado falando que o marido de minha prima havia falecido em um acidente de carro. Ficamos sem acreditar, pois ontem mesmo estava com a gente. E eu fiquei triste por minha prima, me deitei em minha cama e refleti diversas coisas.
Deitada em minha cama, fechei meus olhos e a bomba veio. Eu lembrei que há 5 meses atrás eu havia sonhado que alguém da minha família iria morrer em um acidente de carro. E eu não conseguia ver o rosto da pessoa, mas conseguia ver o corpo preso ao carro, sem braço. E foi assim o marido de minha prima. Estava morto com seu braço direito arrancado por conta da batida. Daí eu lembrei da borboleta, o sonho, tudo fazia sentido. Uma coisa que não citei na história é que eu sentia que aquilo iria acontecer porque eu não parava de olhar para ele como se eu tivesse cismado com ele. Mas agora eu sei, eu não cismei com ele. Eu sentia que algo iria acontecer. E depois disso só ficou o remorso, pois eu não tive coragem de falar pra ninguém, pois iriam me chamar de louca e etc. Bom, Carol, é isso. Essa história não é de terror, mas eu queria compartilhar isso com você. Pra mim foi muito bizarro. Eu não tenho coragem de falar a ninguém, e agora fica só o medo, porque uns 2 meses atrás eu sonhei de novo com uma morte, mas não vi o rosto. Mas se algo acontecer novamente, eu juro que volto pra te atualizar. E também perdão pelos erros ortográficos. Beijos. Pessoa, como assim essa história não é de terror? Você sonhou com um acidente horrível, com uma pessoa perdendo um membro, e aí isso acontece e você diz que não é terror? Enfim, sinistro. Eu nunca tinha ouvido falar do lance da borboleta. O que eu conheço é que se uma coruja fica rodeando alguém ou alguma casa por muitas horas, é porque alguém daquela casa vai morrer, porque ela tá anunciando a morte. Inclusive eu vi isso acontecer 2 vezes na minha vida, o que já é vezes demais. Mas se tu tiver mais atualizações, então conta ali pra gente nos comentários. Eu espero que mais nada, por favor. E se vocês já ouviram esse negócio da borboleta ou da coruja rodeando, me conta ali nos comentários, porque quem sabe pra cada região isso muda, sei lá. Me falem ali o que é o lance que vocês conhecem. Enfim, essas foram as escolhidas de hoje. Muito obrigada a todos que enviaram seus relatos. Se teu não apareceu ainda, calma que um dia a gente chega lá. Se você quiser me mandar alguma coisa, pode ser creepypasta, pode ser inventada, pode ser real, tanto faz. É só fazer isso pelo meu site. O link vai estar num comentário fixado ali embaixo e também na descrição do vídeo. Você clica, preenche e envia facinho. Se você chegou até aqui, comenta um emoji de borboleta ou de coruja, pra eu saber que você assistiu até aqui, que você gostou do vídeo e quer mais. E também, se você gostou e quer mais, clica no gostei e inscrever-se ali embaixo. E se você clicar naquele sininho que aparece ao lado, isso ativa as notificações. Assim o YouTube te avisa quando tem vídeo novo por aqui, quando ele tá de bom humor. Me segue no Insta se você quer ver coisas extras de mim, mini tutoriais de maquiagem, atualizações dos próximos vídeos e coisas aleatórias. Muito obrigada por assistir, um super beijo e até a próxima. Bons sonhos!